Esse é o maravilhoso livro A Batalha pela Alma dos Beatles, de Peter Doggett. Bom, a gente fala Beatles já brasileirado, né? Beatles. Pois é, nesse livro aqui, Peter Doggett nos vai contar o que aconteceu no pós-Beatles. Inclusive, já começa o livro em 1980, quando naquele fatídico 8 de dezembro, John Lennon foi assassinado. O livro já nos começa contando a reação de cada Beatle à notícia da morte de John. Depois que o livro sai de 1980, o livro vai para algo da história dos Beatles. E aí começa a esquentar quando chega no objeto do título. A partir de 1968, que é quando o fim começou a dar os seus primeiros sinais formais dos Beatles, ele começa a contar detalhadamente. O que acontece de 68 a 70, todo bitomaníaco já sabe. Mas o que torna esse livro uma leitura indispensável para os bitomaníacos é o que acontece depois. Por exemplo, a batalha judicial pelo fim dos Beatles só vai terminar em 1977. A gente costuma dizer que o processo de fim dos Beatles, processo principal, aquele que foi instaurado a partir de Paul McCartney, ele processou os outros 3 Beatles, mais o Alan Klein, que era o empresário dos Beatles, que ele não anuiu, que ele não concordou como empresário, e a Apple Corp. Então teve como autor da ação James Paul McCartney e teve como réu os 3 Beatles, Alan Klein e a Apple Corp. Pois bem, esse processo começou em 70, foi até 74, mas com os cumprimentos de acordos desse processo, só foi arquivado em 1977. Então, sim, meus amigos, o processo dos Beatles terminou 7 anos até ser completamente arquivado. Bom, Alan Klein foi um empresário sugerido para a banda a partir de John Lennon. Alan Klein era o empresário dos Rolling Stones e ele era um ótimo empresário, mas de caráter duvidoso. Ótimo empresário porque ele sabia gerar lucro, tá? E caráter duvidoso porque ele tinha muitas falcatruas, como ficaram patentes no processo. Os Rolling Stones avisaram John de que o cara era perigoso, mas o John assim mesmo aqueceu. E o que Alan Klein fez para seduzir John e Yoko? Está contado aqui. Primeiro, Alan Klein estudou tudo sobre a vida de John Lennon, tudo, e sobre a vida de Yoko. Se aproximou deles em um jantar, marcou um jantar, e durante o jantar mostrou um interesse sincero sobre tudo que tocava a vida do casal. Resultado, John Lennon saiu dali apaixonado pelo Alan Klein, apaixonado empresarialmente. E ele, então, vendeu o Alan Klein como empresário para o George e o Ringo. E os dois concordaram em tê-lo como empresário. Quem discordou foi o Paul. Por quê? Porque o Paul, além de já não gostar do Alan Klein, ele queria que fosse empresário da banda os Eastman. Só que os Eastman eram parentes da Linda Eastman. Então os Beatles acharam que colocando um familiar de algum dos 4, eles sairiam em desvantagens em qualquer tipo de negociação, porque achavam que os Eastman iam sempre puxar a sardinha, a vantagem para o Paul. Se isso aconteceria ou não, nós nunca saberemos, né? Porque, como a história nos diz, os Eastmans nunca chegaram a empresariar os Beatles. Pois bem, então o empresário se tornou Alan Klein, só que Paul nunca aqueceu, ele nunca assinou esse contrato. Então o processo dele contra o fim dos Beatles foi também para se ver livre do grande emaranhado
societário que estava metido os Beatles. Algo que eu não sabia e fiquei assim estupefacto era quantas empresas faziam parte do holding Beatles, do conglomerado Beatles. Olha só a lista: Apple Corp, The Beatles Limited, Apple Boutique, Apple Electronics, Apple Management Limited, Apple Publicity, Suba Films Limited, Apple Films, Apple Publishing, Python Music, Apple Retail e Apple Studio Limited. Muitas empresas, detalhe, todas davam prejuízo. Todas, exceto a que tratava da parte de recebimento de direitos autorais, a Apple Music, todas davam prejuízo. O Alan Klein foi lá, resolveu o problema, fechou um monte, demitiu várias pessoas, o que causou muita insatisfação, principalmente no Paul, que já não gostava dele, mas resolveu o problema das empresas, o que torna o Alan Klein uma figura controversa, porque ele ajudou os Beatles a não quebrarem de vez. Nesse ponto, eu acho que ele foi um herói na vida dos Beatles. Tá? No entanto, ele fazia por vários meios não necessariamente legais. Por exemplo, ele sonegava tributos. Pois bem, eis que nos conta também o livro que o Alan Klein, para ganhar a atenção da Yoko, já que o Lennon não fazia nada nessa época sem consultar a Yoko, ele começou a bancar do próprio bolso exposições da Yoko. Então ele bancava a atividade artística da Yoko. Resultado, ganhou o coração do John e ganhou o coração da Yoko. E aí o John, com todas essas benesses, né, foi lá e conseguiu fazer o Alan ser o empresário dos Beatles. Bom, nos conta também o livro A Triste História da Morte de Mal Evans. Mal Evans é aquele faz tudo, era o roadie, era o amigão dos Beatles. E nos conta o livro que ele foi suicided by cop. Suicided by cop. É o nome que se dá quando alguém é vítima de bala da polícia. Eles têm tanto respeito pela polícia que eles acham que se a polícia atira em alguém, a pessoa é que deu causa a esse tiro. Por isso o nome Suicided by Cop. Então, Mal Evans estava muito inebriado, brigou com a namorada ligou para a polícia, a polícia chegou, ele estava violento, não atendeu às ordens da polícia e foi baleado. Ou seja, assim morre Mal Evans, que inclusive recentemente teve publicado seu livro de biografia, que eu oportunamente vou ler e vou trazer aqui para a gente resenhar. Nos conta, Peter, que o único Beatle que ficou no pós-Beatles amigo de todo mundo, o único, adivinha, foi o Ringo, o Ringão. Todos os outros tinham alguma rusga entre eles. Mas o Ringo teria sido, se houvesse tido uma volta formal dos Beatles, com certeza teria sido o motor. Por quê? Porque era o único que conseguia se dar bem com todos os outros ex-membros. Nos conta ainda Peter que Linda não ia com a cara da Yoko. Linda não gostava da Yoko, aliás, ninguém, nem dos Beatles, exceto o John, né? Nem do Stuff, gostava da Yoko. A única pessoa do grupo, da equipe dos Beatles, a única pessoa que gostava da Yoko era justamente o Mal Evans. O único. Nenhum outro gostava. É o que está aqui no livro. Também está aqui no livro que os Beatles só não voltaram por causa de duas pessoas, John Lennon e George Harrison. Paul McCartney sempre quis que os Beatles voltassem, assim como Ringo Starr. Então, se os Beatles não voltaram, temos dois culpados, John Lennon e George Harrison. Peter Doggett nos diz que o gênio dos Beatles era John Lennon, mas ele era preguiçoso e era mentalmente desequilibrado. Então ele fala com todas as letras mesmo que John Lennon não estava mentalmente bem. Sabe-se lá se por problema mesmo de doença mental ou por questão de substâncias inebriantes. Mas
ele estava sempre mentalmente instável e dependente da Yoko Ono. Em compensação, na escrita dele, era o gênio dos Beatles. E nos diz Peter que com o sucesso de George Harrison com os seus discos All Things Must Pass e Concert for Bangladesh, Paul e John ficaram assustados, porque eles sinceramente não acreditavam em George Harrison e não esperavam que ele pudesse fazer algum sucesso. Então não foi uma questão assim de invejinha, não, eles estavam realmente sem acreditar. Como é que pode o George Harrison, que na cabeça deles nem compunha tão bem no nível deles, fazer tanto sucesso? Então isso nunca ficou bem explicado para esses dois, para o Paul e para o John. É o que está aqui no livro. Bem, então esse foi alguns highlights que eu trouxe aqui do A Batalha pela Alma dos Beatles. Esse livro aqui, gente, originalmente ele se chamava You Never Give Me Your Money. E era um livro, assim, muito esperado para ser publicado pelos Beatlemaníacos. Que bom que foi publicado pela editora Nossa Cultura. Aliás, olha, você da editora não fique chateado, eu não dei spoiler, sabe por quê? Porque o que eu falei aqui, meus amigos, é menos de 5% de informações que tem nesse livro. Então, se você gostou do conteúdo, corre para comprar. Não sou patrocinado, não estou ganhando um centavo aqui. Eu realmente, se você gosta da história dos Beatles, lê A Batalha pela Alma dos Beatles. Eu sou Marco Evangelista. Você está no canal LIS, Letra, Imagem e Som. Aqui eu faço resenhas sobre livros, filmes, séries, discos e CDs. Clica aí no gostei, se torne membro do canal e eu espero te ver aqui mais vezes.